Amém. Porque eu estou trabalhando, eu tenho que fazer comigo que eu vou fazer. Entendi. Eu vou deixar uma atividade para a Clécia. Vamos hoje para a lição 4. É A assim, próxima aula. hoje é assim. 25, né? É 4. O professor já está até a 4. Atenção do Éder. A próxima aula é a 5 e a próxima Ele a quer 6. mandar, ele quer. Todo mundo tá ligado que é. É 5 é 4? É 4. Na lição 6, Clécia, que vai ser no dia 19 do 8, você vai dar uma explanação no primeiro tópico. Não. Na lição 6? Sim, você tem 2 semanas para estudar. Explanação o quê? Explicação. Explicação. Ah, tá. O que você entendeu, o que você leu no Vou ler a lição primeiro. 6 toda, no caso, Não, e dar uma resumida. Você aprendeu, Eu você entendi. vai. Isso, você vai explicar para a gente. Ela não você entendeu não, ela não entendeu não. Eu vou dar uma leitura na lição completa. Não, você não vai estudar a lição completa, mas você vai explicar para a gente O que eu entendi. o ponto 1. O ponto 1. Só o Diga- ponto diga 1. aí, Só o ó. primeiro tópico, né? Isso, primeiro É tópico. bem normal, né? Porque eu sou doutora da vida. Você quer assim um pouquinho. Não, eu vou facilitar dessa vez. Na próxima você. Na próxima a gente vai errar. Então, assim, você Lição vai- 6, né, irmã? Lição 6. Primeiro Anote aí, tópico. primeiro tópico. Você vai Agora, explicar. Quem é que leu a lição? Quem leu a lição 4? Cláudia, Cláudia, você faz dormir, Cláudia. Oi, irmão, o primeiro tópico, depois dessa folha aqui, né? Tem o número 1. É esse 1. Esse 1 até o 2, tá vendo? Ah, entendi. Você vai Esse 1 dar, aqui, né? você vai dar o que tem no 1, tá vendo? Tem 1.1 e 1.2. Até 1.2. Isso. Pode fazer pergunta quando ela for explicar? Acho que vai ser Outra cadeira ali. Acho que ele volta a Olha, a dona Josefa veio, que bênção. Já estava preocupada também. Aí a lição 6 é aceitada, irmã? 19, dia 19. Né? Na próxima quarta não, na outra. Se eu não errei aqui agora, tá dia 19. Da quarta e quinta, a próxima, né? Isso. A semana passada nós estudamos o que mesmo? Vai olhar, irmão Adão. Boa, não, Valdir. Olha ele para lembrar. Nem sou todo memória, não. Ah, vou lembrar não. Inocência do ego. Nós aprendemos que inocência não quer dizer falta de sabedoria, de conhecimento, né? Ou seja, eu sou inocente, mas eu tenho conhecimento sobre o mal. Né? Nós não aprendemos isso, vocês lembram? Quem estava aqui, a Cláudia não estava. Então, Cláudia, lê a lição, não é? Eu leio, mas depois você entender. Não, vai entender, a gente entende aqui, mas você leu. O que você não entendeu, eu não lhe dei um caderno. Não. Dei não, foi, meu Deus. Dá um caderno desse pra ela, que depois eu trago outro. Caderno da caneta, né? Isso. Ela vai ter um caderno e uma caneta. Não, desculpa não, irmã. É, agora Agora Você lê e você anota. Eu não entendi isso. Desculpa não. Eu não entendi isso. Escreve. Mas você sabe escrever, irmã? Escreve o que você não entendeu. Irmã Adriana. Eu nem sei escrever, nem sei ler. Eu ia ter eu tentava. Eu vou tentar essa semana. Não sei. Vai tentar Vou ver. tentar escrever. Eu sou amiga, irmã. Já viu ler? Ah, então tem que aprender a ler para depois aprender a escrever. Eu sei ler e para escrever, eu escrevo mais pouquinho. Agora o senhor leu uma Bíblia, né? Foi. Eu quero ver o senhor com ela na mão. Como? Não, Sabe todo domingo, mundo. sabe domingo, sabe domingo. O senhor vai falar pra todo mundo, olha, eu sou crente, tá vendo? Já no domingo, não, próximo, esqueci. Eu vi. Não, o senhor ganhou foi Vai domingo. domingo. Eu ganhei no sábado. Não, foi domingo. Mas a gente tem No um domingo Ah, domingo de manhã, foi quando foi pro tarde, eu fui pro tarde. Entendeu? Então a gente não anda com a Bíblia só porque sabe ler, não. Eu sei. É a identificação do crente. É a espada. É a arma. Eu tenho que comprar Quando o capeta chegar, o senhor mete a Bíblia na cara dele. Eu tenho uma revolta. Sabe, lá, sabe, Eu tava ali, não Vai vai dar dar uma porrada de todo tamanho aqui dentro. Vamos conseguir uma para ele. Eu tenho uma mais é rosa, ele disse não vai nada. Ah, sim. Com rosa. Já vai ter uma. O negócio no culto a gente já faz. Eu ia falar, por que o irmão Aerolinha não foi pra cá? Ele chegou desse ano e tá com a coluna doendo, com injeção. E ele disse que não chegou. De paciência. Tem muita coisa para ele fazer, uma só, para fazer várias coisas para estar aqui. Eu Vamos vou lá. fazer com você. A tentação do Éden. Hoje nós vamos aprender sobre a tentação do Éden. O que vocês entendem por tentação? Tentação, ser tentado por inimigo. Tentação Tentação é o prato dado pelo diabo, A oferecido. pergunta é, o que é O que é? tentação? O que é a tentação?
Pra você trabalhar. Perseguição não, se você perseguir. Não. A tentação é você ver um cabelo de natural e passar o olho assim, fica meio doidão e aí é Hoje verdade. aonde eu vou fazer isso, eu me livro. Já corta desse Não, cabelo. cachorro. É, o seu cabelo é fino, viu, patrão? Preciso de mais pra quê? Na verdade, a tentação é uma arma do inimigo com a expectativa de destruir o crente. Aí a serpente aqui atentou. Não, a tentação é uma arma. O inimigo. A tentação é um estímulo, né? Ou desejo. Não, mas é uma arma do inimigo. Usada pelo diabo. Por Sim, mas exemplo. eu estou falando o significado de tentação. Sim, E tentação não é o que ela é na mão de alguém. Eu estou sempre pensando para entender. A tentação nunca é uma coisa que o diabo sabe que não é o seu ponto fraco. Ele, por exemplo, o diabo nunca vai me tentar com um copo de cerveja, um copo de cachaça. Ele nunca vai tentar porque ele sabe que isso vai. Ele pode tentar com outras coisas. Entendeu? O seu ponto fraco é o que o diabo vai tentar. A tentação é um estímulo ou desejo intenso que, como ele está dizendo, quando o inimigo identifica o que é que você... A tentação está... A sua fragilidade. Isso, a tentação está dentro de você. O desejo está dentro de você. Aí o diabo sabe, por exemplo, eu vou usar você, viu, Cláudia? O diabo sabe que a Cláudia tem um vício. E ele sabe que esse é o ponto fraco dela. Então ele vai usar o que para tentá-la? O vício. O Moadão nunca foi isso. Aquilo Quando que- for o ponto fraco do Moadão, você não abre e sai. O diabo vai tentar. Já fui esse tempo, agora Aí a tentação é o quê? É alguém, o diabo sabe que ela tem essa fraqueza, aí o que, é que ela faz? Ela manda alguém justamente com aquilo que é o desejo dela, que está dentro dela. Para quê? Para estimulá-la a Continuar pecar, aquela. a cair. Entendeu? Então a tentação é isso. É um estímulo que o inimigo usa para despertar o nosso desejo. Ainda fica perturbando, mas isso é uma traquinha, não vai. O que é isso? Para começar a pegar. Tentação do vício, também de cigarro, essas coisas, bebida. Tudo. Pratinho, vai sair oferecendo. Gente, tem gente que é viciado em novela, tem gente que é viciado. Eu era viciada em novela. Eu tinha um vício de novela. Novela não sou tanto, não. E as novelas, elas são oferecidas antes de ir ao ar. São Então, oferecidas assim, consagradas, né? Tudo é um vício. Tem pessoas que é viciada em jogo. Eu não estou falando nem em jogo, como é que se diz? Não é jogo apostando dinheiro. Mas tem pessoas que é viciada em jogo só por estar ali mesmo jogando, sabe? Pra ganhar. Mas nem isso é agora, Mas nem para ganhar, tem um jogo que o povo fica só aqui, ó. Só, tá ganhando a banca? Não, tá só jogando. Só jogando. É isso mesmo. Pronto, isso vicia. Tá falando sobre dança, falando sobre jogo, Mas aí eu me filmo pra todo mundo quando fala o negócio, eu penso pra. Então, assim, de vez em quando eu instalo um joguinho no meu celular. Aí, assim, eu tô sem fazer nada. Às vezes eu tô em algum lugar esperando alguma coisa sem fazer nada. Aí eu vou jogar. Né? Passar o tempo, né? Jogar. Ia baixar o jogo, aí eu dizia, vou ganhar. Aí o que é que acontece? Eu até Eu fico viciada naquilo. Eu fico viciada naquilo que eu não vejo nem a hora passar. Quando eu olho pro relógio, misericórdia, já passou 2, 3 horas. Aí o que é que eu faço? Eu desinstalo. Por quê? Porque eu sei que aquilo vai me prejudicar, vai tirar o tempo que eu tenho para dedicar a outras coisas. Entenderam o que é tentação? Então hoje nós vamos aprender sobre a tentação no Éden. Aí a gente vê que a gente vai ver um relato lá em Gênesis, né? A narrativa sobre o início da humanidade é uma proclamação de seu propósito e vocação, mas por que fatos cronológicos? Os capítulos iniciais das Escrituras, eu estou lendo o início, viu? O comentário aqui. Falam de forma eloquente sobre a realidade eterna. Fomos moldados no pó para viver em comunhão com o Criador do universo. Estudar a tentação no Éden, nesse contexto, não é apenas rememorar, ou seja, relembrar um evento do passado. Pega aqui, tá com uma cadeira e coloca ali, ó, as duas cadeiras e coloca ali. Aqui eu vou pegar uma pequenininha, botar ali pra cada ela. Do passado. É discernir as vozes que ainda hoje desafiam a confiança no bem, distorce o cerne da revelação e seduz o coração humano. Então, assim, o relato, quando a gente lê Gênesis, não é só um relato histórico do que aconteceu, não. Ele está mostrando ali como fala de como a gente
tinha um relacionamento com Deus e esse relacionamento foi quebrado. Então assim, e como ele foi quebrado, né? Que é o mais importante. Aí o primeiro tópico, a natureza da tentação. Jesus é o maior exemplo de que ser tentado faz parte da experiência humana. Então, Jesus ele é o maior... Não, eu estou só comentando, é o primeiro tópico. Tópico 1, a natureza da tentação. Depois eu vou ler. Então, assim, Jesus foi o maior exemplo humano de tentação. Foi a maior experiência que o homem já viu aqui. Ou seja, ele foi tentado. Gente, muita gente diz assim, Jesus venceu as tentações porque ele era Deus. Não, gente. Jesus é Deus, mas ele estava como homem. Ele não estava com os poderes, ele não era divino, ele estava aqui humano. Então, assim, todas as fraquezas que nós temos, ele tinha. Ele precisava dormir. A Bíblia diz que Deus, ele não dorme. Jesus precisava dormir. Então, ele não estava aqui como Deus, ele estava aqui como homem. Por quê? Porque se ele viesse como Deus, seria muito fácil, né? Quem é que pode vencer Deus? Então, assim, quem foi que caiu? Foi o homem. Então, ele tinha que vir como homem para mostrar para a humanidade que aquilo que Adão fez lá no Éden era possível resistir. Era possível não cair. Então, ele passou por todas as tentações que vocês possam imaginar. Jesus passou, só que ele não caiu. Ele foi tentado de todas as formas, mas ele não caiu. E para vocês terem uma ideia, ele jejuou 40 dias. 40 dias. Depois de 40 dias, ele teve fome. E a fome que Jesus teve, não foi aquela fome que a gente tem quando dá 5 horas, né? A barriga começa, né? Aí o cérebro já diz que está na hora de comer, né? Aí se a gente for para 8 horas, aí já começa, né? Não. A fome que Jesus tinha era uma dor intensa no estômago. Era uma dor mesmo. Então era a fome daquele pessoal da África que passa dias e dias sem comer, que come em terra. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mano. Então, assim, era aquele tipo de fome. Ele estava fraco, literalmente fraco, porque passar 40 dias sem comer. Então, ele já era magro, porque os orientais lá, eles são magros. Você foi sem beber? Não, a Bíblia não disse que foi sem água, só disse que foi sem comida. Aí a gente não pode afirmar que foi sem água ou se foi com água, né? Mas a Bíblia, provavelmente a gente acha que foi com água, ele estava bebendo, né? Por quê? Porque em Moisés ele disse que ele passou 40 dias sem comer e sem beber. Então a gente imagina que se fosse sem comer e sem beber, a Bíblia tinha deixado registrado. Então ele passou 40 dias, imagine, ele já era magro, você passar 40 dias sem comer, imagine a Tati passar 40 dias sem comer, fica só o couro e o osso. Né? Então assim, por quê? Porque o nosso corpo mesmo, o nosso organismo, ele vai se alimentar durante esse tempo da gordura que tem em reserva. Então ele vai se alimentando da gordura que fica de reserva. Ninguém morre, irmãs. De fome ninguém morre, tá? A não ser que seja, as pessoas morrem de fome, mas não é por causa da falta de comida, é da falta de alimento, que é diferente. É da falta de suplemento, da falta de vitamina. Por quê? Porque se uma pessoa passar anos e anos só comendo farinha com feijão. Farinha com feijão, um exemplo. Farinha com feijão, qual é o nutriente que esse alimento tem? São poucos. Então, essa pessoa tem pouquíssimos nutrientes em seu corpo. Se ela deixar de comer a farinha com o feijão, as poucas vitaminas que a farinha e o feijão estão sustentando ela, não vai ser o suficiente para armazenar gordura. Porque farinha e feijão, ela não tem gordura, ela só tem carboidrato. Então, assim, ela não vai ter gordura suficiente para se manter. Então, assim, por que as pessoas morrem de fome? Porque elas comem bolacha não é alimento. Aí, se passar 3 dias com fome, aí já estão passando mal, porque não tem nutriente para manter o corpo. Então, é diferente. E naquela época, não, eles comiam muito peixe, eles comiam muita carne, era a base da comida deles. Peixe, carne, algumas frutas e pão, mel, azeite. Então, são coisas que têm bastante nutrientes. Você passar a vida inteira comendo carne, você vai ter muitos nutrientes, porque a carne é muito nutritiva. Então, assim, o seu corpo vai estar bem alimentado.
E naquela época eles comiam muito peixe, muita carne de cordeiro, né, de ovelha, eles comiam bastante. E peixe. E peixe é muito bom para o nosso organismo, né? Então assim, ele foi tentado com... Imagina você morrendo de fome e você ser tentado com pão. Foi com que o diabo tentou, né? Tu não é o filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pão. E ele tinha poder para fazer isso? Tinha. Mas por quê? Mas por quê? Ele tinha poder naquela época, irmão Adão? Ele tinha poder por quê? Se ele era homem como nós? Porque ele estava com o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que fazia através dele. Então ele dava uma ordem e o Espírito fazia. A mesma coisa que nós. Nós temos o poder. A gente tem o poder? Não. Temos, gente. Tem. Quem tem Jesus tem o poder. Agora o poder é nosso? Não é dele. O poder é do nome de Jesus. A gente pode dizer, em nome de Jesus, sai a enfermidade? Sim. Sim. E a enfermidade vai obedecer? Vai. Se a gente tiver fé e se for a vontade de Deus, ela vai sair. Quantas vezes a gente tem orado por pessoas enfermas e ela fica curada? E quantas vezes eu já orei também não é curado? Aí não tem outras coisas que dependem muito, principalmente da vontade de Deus. Então, a tentação de Jesus, ele é um exemplo, né, de ser tentado. Faz parte da experiência humana. Todos nós vamos ser tentados. Agora, a diferença é se vamos cair diante da tentação ou se vamos resistir. E por que nós resistimos, Cláudio? Como é que nós resistimos à tentação? Pois é, a gente só resiste à tentação se a gente estiver alicerçado na palavra, orando, aliás, vigiando, orando e assim com Jesus. Aí a gente vence qualquer tentação. Mas se a gente não tiver, é por isso que a gente insiste tanto com vocês, irmãos, venha para os cultos, leia a Bíblia, ore. Por quê? Porque esse é o alimento do nosso espírito, é o que vai nos fazer resistir às tentações. E se eu sei que eu não estou pronto para resistir àquela tentação, meu espírito ainda não está fortalecido para resistir, o que é que eu vou fazer? Fugir. Orar mais. Fugir. E orar mais. Então, enquanto eu não tenho força suficiente, e eu sei que se eu me expor àquela situação, eu vou ceder, cair, eu vou fazer, então o melhor é fugir. Então eu corro, eu tenho que correr, não tenho vergonha de correr não. Se não quiser não correr, tá deitando no moreno do azul, não é correndo, né? Abrindo, Então, pra cá, pra lá. não é vergonha não, você correr não. Vergonha é você cair. Então assim, se eu sei que eu não vou resistir àquela situação, então eu tenho que correr dela. Então, irmão Zé Luiz, se eu sei que eu não vou resistir o joguinho, então eu tenho que desativá-lo. Se a gente sabe que o irmão Adão não vai resistir ao celular, a gente não pode deixar ele ficar no celular. Aí o pastor nem oferece ela pra comprar, porque não Mas ele disse que se soubesse que o Zé Luiz ia ficar tão encegueirado no celular, não tinha vendido. Não tinha vendido, era. Aí pra você também não ficar do mesmo jeito. Não. Então, assim, a gente sabe que ele foi tentado de todas as formas e não. Só pode querer quebrar sua esposa, o celular eu acho difícil. Enfrentar esse tipo de conflito. Já está quebrado o bichinho. Olha, tá quebrado. Enfrentar esse tipo de conflito não constitui pecado em si. Olha só, enfrentar a tentação não se constitui em pecado em si. Mas se ceder às suas sugestões e agir contra a consciência e os ensinamentos de Cristo, aí é pecado. Deixa eu dar um exemplo aqui. Aí, eu gosto de usar agente homem, porque agente homem é mais fácil de explicar. Aí, chega uma senhora aqui, bem bonita, passada bem curtinha, aí eu olho e digo, misericórdia, aquilo é uma coisa do capeta, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. E a gente tá eu estou dando só um exemplo. Eu tenho que olhar e dizer, sangue de Jesus, vai para lá, capeta. Quando eu fico aqui, eu já estou pegando. Mesmo que reclamando de sangue de Jesus, não adianta Já nada. pegou, né? Aí tem um irmão lá de Rio Grande, miserável, ele diz que o segundo olhar é pecado, mas o primeiro não é não. Aí ele não olha o segundo, não, ele fica no primeiro mesmo. É isso, fica no segundo mais. Você até um pecado que Deus fez a mulher e fez o homem. Sim, meu filho. Mas Deus não fez pecado, não. E aí, A mulher pastor, é conta aí. Não estava olhando, só foi pecar quebrando. É porque o olhar vem a desejo. Não, o que faz o homem pecar, irmão, como a mulher também, é olhar
E desejar. Desejar e alimentar. Tá. Então, o inimigo ele não vê o seu pensamento, mas ele vê as suas intenções através da sua fisionomia. Ai. Se o irmão Adão olha para uma mulher, se eu estiver olhando para ele, eu vou perceber se ele olhou com maldade, com segundas intenções ou não. Por Então, exemplo, assim, se eu pensar, eu imagino o diabo. Então você vai perceber. eu tenho, é o quê? Um olho mais de desejo mais de aqui. Aí, Vai, gordo, ferroso. do pescoço pra cima, o senhor até que não. Vamos começar mais o que sobre aí, vai melhor. Aí, a minha esposa sabe, Sabe que essa tua é o professor Raimundo. da minha esposa sabe, quando eu vejo uma mulher de cabelo grande, eu olho. Mas é bonito também. Ela sabe que eu olho. Não, mulher grande é bonita. O cabelo grande É bonito mulher com cabelo grande. Aí eu olho, e quando eu olho pra ela, ela já tá olhando o que eu olhei. Mas ela sabe que não é desejo. É só olhando pro Eu cabelo. olho, eu acho bonito. Eu acho só olhando pro cabelo. Aí uma coisa contra o cabelo dela. Não, mas aqui foi uma situação assim, que tem que fazer. Infelizmente. Desde que eu namoro com ela sabe. Se eu namorava com ela sabia. Olha, eu vi uma mulher de cabelo grande, eu vou olhar. Então, gente, olha só, enfrentar a tentação, você ter uma tentação não é pecado em si. Mas se você ceder, aí sim, aí você vai estar pecando. Então, o pecado, se a Cláudia é tentada pelo vício, e alguém chega na porta dela e diz, ô Cláudia, rapaz, eu trouxe um negócio daquele pra gente. A Cláudia vai dizer o quê? Sai pra lá, Satanás, vai-te embora. Mas já chegou na porta dela a tentação. Então, assim, chegar na porta dela, até aí não é o pecado. Mas o pecado é que ela, rapaz, é mesmo. Entra pra cá, vai, pronto. Aí já tá pegando. Aí Aceita a tentação. Aí ela já aceitou a tentação. Ela não vai ter como fugir mais. Então, assim, até ele estar na porta, ela tem que sair daqui, expulsa. Porque se ela disser, entra, rapaz, aí pronto, o diabo já viu que ela perdeu. Abriu a brecha, é isso mesmo. Antes de o pecado tomar forma, não, isso aqui é somente um comentário. Antes de o pecado tomar forma, no gesto, ele ocorre no campo invisível das tentações e dos pensamentos. No momento em que um amigo da Cláudia chegou na porta e disse que estava com um negócio para ela, aí o pensamento dela já trabalhou. A imaginação dela já trabalhou. Aí já veio na mente dela quando ela fazia, a sensação que era, entendeu? Já veio tudo na mente dela. Então, assim, já gerou um desejo. Aí, se ela não resistir a isso aí, ela vai ficar. Eu estou usando o exemplo dela, mas qualquer um de nós, se fizermos isso, cada um de nós temos um ponto fraco. E se o nosso ponto fraco for estimulado e a gente não parar no momento, acabou. Eu tinha uma parente que ela dizia, olha, pelo amor de Deus, não me conte nada, que eu digo que vou guardar segredo, mas eu não guardo não. A língua coça e eu acabo falando para todo mundo que eu vejo. Eu sou normal. Se falar pra mim, não pensa que eu vou guardar segredo, não. Diga as Pô, coisas. minha Diga tia- certo. Porque quando você diz pra mim, se for tá mentindo aqui pra mim, eu vou mentir pros outros e depois que o cara chega pra me Então quer dizer que se eu falar uma coisa da minha vida e contar pedir segredo pro senhor não guarda. Mas pedir segredo eu guardo. Agora, se contar que eu assim, nós contando, começando. A senhora comentar com outra pessoa, mas é uma É história. a mesma Se eu achou história. Aí se a mentira. pessoa, se o senhor estiver mentindo, e o cara chega pra mim, você tava mentindo, não era certo, eu digo, então vai perguntar pra tu. Ele resolve, porque ele disse aí. Aí é situação diferente, né, pastor? É diferente. É diferente. Então, 1.1. Se eu estou dizendo aqui é porque eu quero dizer. A tentação é externa, a aprovação é interna. Então, a tentação, ela é externa, ela é fora. Entendeu? Fora como? O desejo está dentro de mim, mas alguém tem que chegar e oferecer o prato. Aí eu vou ser tentado por aquilo que estão me oferecendo. Se o homem no passado era prostituto, e hoje ele está convertido e aquela coisa toda, né? Mas o inimigo sabe se ele não foi. Porque tem aquela coisa também. Tem aquele crente que aceitou Jesus e ele foi tão transformado de tal forma que aquilo que era uma tentação para ele hoje já não é mais. Então, assim, tem pessoas que são saradas desse nível. Que aquilo que era tentação, ela pode ver assim, ela pode sentir o cheiro. Eu li aquele livro, Irmão Adão, O Vinho Novo é Melhor. Esse pastor, ele contou o testemunho dele nesse livro. E ele foi liberto do vício de álcool, ele era viciado em álcool,
ele foi liberto do vício de álcool de tal forma que ele aceitou Jesus no dia que ele estava totalmente embriagado. Quando a mulher terminou de orar por ele, ele estava completamente são. E ele passou na beira do bar que ele sempre frequentava, entrou no bar, ele disse, eu vou ver agora se isso faz efeito. Tomou bebida, tomou e não ficou bêbado. Ele tomou só para ter a prova de que aquela bebida não embebedava mais ele. A partir daquele dia, nunca mais ele bebeu. E se ele sentisse, não fazia efeito nenhum, mais nenhum. Tanto fazia ele ver, tanto fazia ele sentir, não fazia mais efeito. Então assim, a bebida não causava mais dano na vida dele. Ele foi totalmente liberto. Então é um milagre, isso é um milagre. Mas nem todo mundo tem essa bênção, né? A maioria dos seres humanos, mesmo depois de convertido, continua na luta, na batalha, na guerra contra os desejos da carne. Principalmente aquele que... Pode falar, irmão. Então, assim, a tentação é externa. A tentação é a prova externa que vem nos tentar. Nasce como um sussurro dissonante que se insinua nos contornos da liberdade, procurando corrompê-la. Ou seja, em Cristo nós temos a liberdade de escolher. Quando vocês acham que as pessoas que não são crentes, tem pessoas que acham que aqueles que não é crente são mais livres do que nós que somos crentes, né? Não é isso que as pessoas têm em mente? Não, quando a gente é crente, a gente não tem liberdade, a gente fica, não pode isso, não pode aquilo, não, gente. É o contrário. Quando nós somos convertidos, eu vou falar convertido porque crente, nem todos são convertidos. Mas o convertido é o ser mais livre que a terra pode ter. Aqui tem liberdade também. Exatamente. Quem é convertido. Eu não sei se vocês já viram a história da moça que era muito, hoje chama bullying, né? Que era muito, tirado muito sarro dela, né? Tirado muita gozação dela. Riam muito dela na sala de aula, a jovem, porque ela era virgem. E as outras meninas zombavam muito dela, porque ela nunca tinha beijado, nunca tinha... Naquele tempo já tinha esse negócio de gosto de... Não, mas não faz tempo não, não faz tanto tempo assim não. Então elas tiravam muita onda dela, né? Mangava delas, ridicularizava ela, porque ela era crente e ela era virgem. Nunca tinha namorado, estava esperando em Deus. Aí quando foi um dia, ela disse assim, vocês estão rindo de mim, agora eu posso me tornar como vocês a hora que eu quiser. É só eu querer. Agora, eu quero ver vocês se tornar igual a mim. Agora, quem é que tem mais liberdade aqui? Sou eu de escolher, e eu escolho ser eu, ou vocês, que não podem escolher ser? Então, aquelas meninas eram prisioneiras da promiscuidade. Ou seja, Não sabe o que é promiscuidade. elas eram prisioneiras dessa vida de pecado, de estar com um e com o outro. Toda semana trocar de namorado. Isso é promiscuidade. Trocar de namorado, tá beijando, tá ficando. E aquela jovem não, ela não ficava, ela não beijava, ela estava esperando no Coisa com o Senhor. irmão aqui a semana passada, sem dar benção. Então assim, ela Eu gosto de ficava. falar, mas fazer não. Então ela ficava o quê? Ela estava esperando o Senhor. Então assim, quem é mais livre? Aquela que fica toda semana com um menino diferente, ou com 2, 3 meninos uma noite só, ou aquela que ela pode fazer isso, mas não faz porque escolhe não Aquela que fazer. pode não faz. Ela Isso. pode não quer fazer. Isso é que é liberdade. A liberdade é eu poder fazer e eu escolho não fazer. E não aquela pessoa que faz porque ela é escrava do próprio desejo. Eu não posso olhar para um homem que eu já estou desejando. Isso é escravidão, gente. Isso é escravidão. Escravidão é, eu posso olhar para o homem, dizer que ele é bonito, mas não tenho nenhum desejo de Não é nada de mal, vai dizer que uma é bonita, uma mulher é bonita. de maneira nenhuma, isso não é pecado. Então assim, o verdadeiro ser humano que tem a verdadeira liberdade é aquele que tem Jesus, aquele que vive a palavra, porque ele é livre para escolher a hora que quiser, e ele escolhe não fazer porque ele não quer, e não porque ele não consegue resistir ao desejo que está nele. Vocês entenderam? Então assim, trata-se de uma influência alheia que apela à vulnerabilidade dos sentidos
e semeia a dúvida sobre a bondade de Deus. Então, assim, a tentação é algo que vem de fora para nos tentar. O desejo é que está dentro de nós. Ele está amortecido muitas vezes ali dentro. Mas quando ele é estimulado, aí ele pode vir à tona e cabe a gente rejeitar. Já a aprovação é algo bom. Vocês sabiam? Ninguém quer uma aprovação, né? Quem é que quer uma doença? Ninguém. Ninguém, Quem é que quer estar com a geladeira vazia? Ninguém, mas ela vem. E ela vem pra quê, irmã Adriana? Para provar nossa fé. Exatamente. Para fortalecer a nossa Fortalecer. fé. Exatamente. Então, se eu continuo na presença do Senhor, mesmo doente, a minha fé está fortalecida. Se é quando eu sou crente, estou na igreja, aquela benção, aquela coisa. Aí, de repente, a doença bate na minha porta. Poxa, eu não vou mais para a igreja não, que eu adoeci e não fui curada. Essa pessoa estava firmada na rocha? Não. Então, assim, quando a doença vem, quando a necessidade vem, quando a falta de dinheiro vem, quando os problemas na família vêm, o problema no casamento vem, e a gente se mantém firme ali, a gente vence as provações e sai fortalecido. Qual é o governo que sai mais fortalecido? O que perde a guerra ou o que ganha? O que ganha. O que ganha, né? Então, assim, a aprovação, ela vem para nos fortalecer. Para testar, que é o teste que aprova e amadurece. Ou seja, sem aprovação não existe crente maduro. Vocês já pensaram se os cristãos não fossem provados? Como é que eles sabiam? Tinha como eles saberem, pastor? Tinha como eles amadurecerem? Tinha como eles saberem que a fé deles era forte se eles não fossem provados? A primeira pergunta que a gente faz, tem como alguém ganhar músculo sem ir para academia? Não. Até tem, né? Mas músculo falso. Não, fala do Músculo real. Se alguém for para academia, né? Então, assim, provação, gente, na vida do cristão vai acontecer. E serve para amadurecimento e fortalecer a nossa fé. Se vocês, o exemplo mais usado que a gente pode usar é o quê? Jó. Jó foi provado. Mas ele foi provado, e olha que Jó foi provado por Deus. A aprovação vem de Deus, viu? Nem sempre vem de Deus. E quando não vem de Deus, aliás, a aprovação ela vem porque Deus permite. A aprovação vem porque Deus permite. E quando não é Deus que permite, ele mesmo assim ele usa aquela aprovação para nos fortalecer, para nos moldar. Então, mesmo quando a aprovação não é uma permissão de Deus, Ele usa para num sentido assim, em um sentido num contexto, né? Porque tudo acontece por permissão de Deus. Então, eu estou falando em algumas situações que a gente vê que não é uma permissão de Deus, diretamente. Então, tudo que acontece na vida do cristão serve para moldá-lo, para fortalecê-lo, para amadurecê-lo espiritualmente. Então, o cristão é uma pedra bruta que ela tem que ser lapidada. Então, ela vai sendo lapidada ao decorrer da caminhada. É aquela coisa, nós vamos nos santificando no processo, durante o processo. Aí nós vamos adquirindo maturidade espiritual no processo. E aqueles cristãos que não querem ser provados, eles nunca vão amadurecer espiritualmente, eles nunca vão ser fortalecidos. Se vocês não viram, mas vocês já devem ter ouvido falar daqueles filhos que os pais fazem tudo, resolvem tudo, dá tudo. Né? Alguém já ouviu falar de que tem filho que é criado dessa forma? Então, assim, dá tudo. Teve um problema? Não, o papai resolve, a mamãe resolve. O filho brigou na escola, meu filho é perfeito, meu filho não pode. Então, esses pais, eles estão criando filhos inúteis. Filhos que não vão ter capacidade de sobreviver se ficar sem papai e sem mamãe. Por quê? Porque eles não foram forjados nos problemas, nas dificuldades. Sempre que surgia um problema, quem era que resolvia? Papai e mamãe. Então, eles não tinham tempo nem de pensar, porque os pais já davam tudo pronto.
E se o cristão, se Deus fizesse isso conosco, na primeira dificuldade que a gente teria, a gente caía. Porque a fé da gente não estava fortalecida. A gente não teria experiência espiritual, não tinha amadurecimento. Então, para que a gente, o garimpeiro ele encontra o ouro ali, mas o ouro ele está limpo? Ele precisa passar por um processo de limpeza, depois ele precisa passar pelo fogo para tirar toda a impureza. E da mesma forma, é a provação na vida do cristão. Uma pergunta interessante, né? Dá até uma mensagem. Características que um cristão maduro e que um cristão não maduro apresenta. Quais as características? Aí a gente pode citar, para não demorar muito, 5. Características que o cristão não maduro apresenta. Na primeira tempestade ele esfria na fé. Segunda característica, deixa de frequentar a igreja. Terceira característica, deixa de ler a Bíblia. Quarta característica, quarta característica, deixa de cear. E quinta característica, morre de pecado. Aí, 5 características de crentes que são firmes na fé. Primeira característica, sabe que todo processo tem propósito. Segunda característica, entende que se eu estou passando por esse processo, é porque Deus tem algo melhor para a minha vida. Estou aprendendo para poder lá na frente testemunhar do lado. Terceira característica, aí é que eu estou firme na igreja, no processo. Quarta característica, eu adoro o Senhor no meio da situação. Quinta característica, eu tenho certeza que eu vou na essa graça. Então assim, a provação é como um fogo que purifica o ouro. Não para destruí-lo, mas para purificá-lo. Que queima. É como fogo que queima, que limpa o ouro, não para destruí-lo. O ouro derrete no fogo, mas ele não é consumido no fogo. Então, a provação na vida do crente, ele faz o crente derreter, ficar maleável. Mas ela não vai consumir o crente. Ela vai fortalecê-lo. Ela vai fortalecer a fé, amadurecê-lo espiritualmente. Então, como o pastor citou, um crente que passa por provação, ele jamais vai sair da presença do Senhor porque está passando por provações. Mesmo porque quando a gente é provado, a gente, de alguma forma ali, vamos ser aprovados. Porque quem aqui vai vencer uma guerra sem ter batalhado? Tem como ter uma vitória? Não. Sem batalha? Não. Então, se eu quero vencer, tem que ter batalha, né? Tem que ter batalha, né? Vocês entenderam a diferença entre a tentação e a provação? Se alguém disser que a tentação é ruim, aliás, a provação é ruim para a nossa vida, nós já temos que dizer não. Eu estou passando por essa prova, mas eu sei que essa prova não é para me matar, ela é para me fortalecer. Então assim, toda provação na vida do crente, ela tem um propósito, tenha certeza disso. Deus vai usar aquela provação que você está passando para lhe ensinar alguma coisa, para lhe fortalecer a sua fé, para lhe dar vitória. Agora, a tentação visa a destruição. A aprovação visa a edificação. Que, se a gente for olhar, eu já falei sobre tudo isso, né? Ou seja, a tentação ela vai nos destruir. Por quê? Porque se alguém chegar, como eu estava usando a Cláudia, posso continuar usando, Cláudia? Se a tentação chega na porta da Cláudia e a Cláudia coloca ela para dentro de casa, ela vai ser destruída. Mas se ela diz, não, vá para lá, sai da minha porta, né, ela está vencendo. É um dia após o outro. E ela vai vencendo. Ceder à tentação é percorrer a trilha da ruína. Então, assim, ainda que se revista de promessas sedutoras, ela visa a apartar o ser humano da fonte da vida, conduzindo-o à perda da comunhão e à morte espiritual. Então, o inimigo, ele nunca, tenha certeza, ele nunca vai querer o bem do ser humano. O inimigo sempre vai tentar nos destruir. Agora, ele vem com um cara feia, um cara mau,
Não. Ele vem disfarçado do bem. Principalmente, irmãos. Ele vem disfarçado de coisa boa. Coisa que para os seus olhos vai me fazer bem. Eu nunca mais senti esse prazer. Vou me dar esse prazer? Ah, eu mereço esse prazer. Só que aquilo vai lhe afastar de Deus. Aquilo vai trazer morte espiritual. Aquilo vai trazer a destruição para a sua vida. Em Coríntios, né? 1 Coríntios 10, 13, Paulo, ele lá, o Espírito Santo através de Paulo, ele diz que, ele declara, né? Que Deus é nosso protetor e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Vocês já ouviram falar nessa palavra? O Senhor não nos permite ser tentados além das nossas forças. E junto com a tentação, ele dá o escape. Ele proverá o livramento. Então, assim, vai chegar só uma vez uma pessoa para nos tentar? O inimigo vai enviar um servo dele só uma vez? Não, ele não vai enviar só uma vez. Então, ele envia a primeira. Aí a Cláudia diz, vai-te para lá, Satanás. Da próxima, ele vai enviar uma coisa muito mais planejada. Então, mas Deus, se nós estivermos ligados com Deus, vigiando, Deus vai nos fortalecer para identificarmos aquela armadilha e rejeitarmos. Então, assim, só estando na presença do Senhor, em oração, em jejum, leitura da palavra, culto, estando em reunião com os irmãos, é que nós vamos conseguir vencer as tentações. Por quê? Porque Deus vai nos dar o livramento, Ele vai nos prover o livramento. A aprovação, por sua vez, é caminho de edificação, pois permite ao cristão crescer em perseverança, discernimento e dependência amorosa do Altíssimo. Quando nós somos tentados, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: eu tenho fé em Deus de que eu vou vencer. A gente coloca logo a nossa fé no Altíssimo, porque é dele que vem a nossa força, a nossa vitória. Então, assim, a aprovação é como a poda. A poda, que embora dolorosa, prepara os ramos para frutificar com renovado vigor. Então, quando uma planta está feia, não dá mais flores ou frutos, o que é que se faz? Poda. Poda ela, cava um pezinho, espreme um coisa para ela sair. Isso. Agora, uma planta podada, ela fica feinha, não fica? Fica só os galinhos. Só os galinhos, né? Olha como ela fica feia. A mesma coisa é quando nós estamos em provação. Você já pensou você em aflição, em provação, em doente, você fica uma pessoa bonita? Você fica com o semblante decaído, né? Mas, depois que aquilo passa, a gente volta com todo vigor e renovado. É muito mais forte que a gente volta. Depois de cada provação, a gente volta bem mais forte. Então, assim, a aprovação é como uma poda. Prepara os ramos para o renovo. Enquanto a tentação pode levar ao fracasso, a aprovação conduz à elevação. Enquanto a tentação pode minar as raízes da fé, a aprovação as aprofunda no solo da graça. Ou seja, quanto mais eu sofro, mais as minhas raízes crescem para baixo. Mas elas vão ficando firmes. Mas elas são alicerçadas. Então, a aprovação, ela nos dá essa firmeza, essa força, essa fé. A tentação, 1.3, a tentação procede do inimigo. A aprovação vem de Deus. A tentação e a aprovação, de igual modo, têm origens distintas. A tentação procede do inimigo. 1.3 aqui. Aquele que desde o princípio busca desviar homens e mulheres da verdade. Então ele começou lá com Adão e Eva e continua o seu trabalho. Irmãos, se vocês forem observar algo que o inimigo tem para nos ensinar. Vocês sabiam que o inimigo a gente pode aprender muito com o diabo? Já pensaram nisso? Que lição o diabo pode nos ensinar? Fazer o que presta. Não, Cláudia. Fazer O diabo. o diabo. Um dia vai ensinar o que é nós, se ele já não quer nós. Vocês nem imaginam que nós podemos aprender com o diabo? O diabo, ele começou com Adão e Eva. Ele parou porque ele perdeu? Porque Deus enviou Jesus Cristo e ele morreu na cruz e resgatou a humanidade. O diabo parou? Ele é o quê? Perseverante. Ele não desiste.
ele continua tentando para que o homem caia. Então nós devemos aprender com o diabo a ser perseverante. A gente não pode deixar qualquer provaçãozinha, qualquer dificuldade nos afastar de Deus. Gente, o diabo ele foi derrotado na cruz do Calvário. Jesus ressuscitou e ele desistiu. Ele continua tentando o homem. Até hoje, o homem e a mulher. Ele continua fazendo de tudo para arrastar pessoas para o inferno. Então, uma das lições, uma das características que o diabo tem, que nós devemos ter, é a perseverança. A gente nunca deve desistir de continuar perseverando na presença do Senhor. Então, assim, a gente jamais pode desistir. Satanás utiliza a dúvida e a mentira como armas para romper a aliança entre Deus e sua criação. Ele sempre vai distorcer a palavra do Senhor. Quantas palavras você abre na internet, você vê meio mundo de pessoas distorcendo a palavra do Senhor. E se você não tiver conhecimento da palavra e não vigiar, você cai pelos ouvidos. Então, assim, ele usa a mentira e a dúvida. Por que a dúvida? Quando a serpente falou para Eva que não era daquela maneira que Deus tinha dito para Eva. Deus disse o quê? Olha, se tu comer deste fruto, tu vai morrer. O fruto do conhecimento do bem e do mal, tu vai morrer. Aí o diabo disse assim, não foi assim que Deus disse? Que se tu comer desse fruto, tu não vai morrer? Tu vai morrer? Não, ele mentiu. Porque se ela comer o fruto, ela ia ficar sabendo com Deus. Exatamente. Não, ele mentiu. É porque se você comer, Eva, você vai ficar igual a ele. Tem que ser bem igual. Aí, o que foi que entrou no coração de Eva? O desejo de ser igual a Deus. De ser divina também. E quando entra esse desejo, ela diz, rapaz, eu posso viver por mim mesmo, eu não preciso de Deus não. Eu posso ter sabedoria, eu posso decidir. Então, ali ela estava o quê? Dizendo, eu quero ter o controle da minha vida, eu quero decidir por mim mesmo. Eu não preciso mais do Senhor. Então, eu comendo esse fruto, eu vou me tornar igual a Deus. Só que ela quebrou a cara, né? E, em consequência, a gente também, né? Então, a tentação procede do inimigo. E a aprovação vem de quem? Em contrapartida, é permitida e muitas vezes enviada pelo Senhor, com propósito pedagógico e redentor. Ele prova o salvo, não para que ele falhe, mas para que amadureça, tornando-se forte e inabalável, na certeza do cumprimento de suas promessas. É o que a gente já falou, né? A aprovação vem para nos tornar forte e não para nos matar. E muitas vezes Deus envia a aprovação para nos provar mesmo. Vocês lembram da passagem do jovem rico? O jovem rico estava num dilema. O que é que eu preciso fazer, Senhor, para que eu hergue a vida eterna? Aí Jesus disse, cumprir os mandamentos. Tudo isso eu faço. Eu cumpro os mandamentos, dou esmola aos pobres, eu estou lá. Aí Jesus disse, certo. Só te falta uma única coisa. Vende tudo e segue-me. O jovem voltou triste. Por quê? Porque ele era muito, muito, muito rico. Só que a tentação dele era o quê? A prisão dele era o quê? A riqueza. Ou seja, o coração dele estava na riqueza, nas coisas que ele tinha. Ele, na verdade, ele só queria cumprir os mandamentos. Ele não queria, ele achava que, não, eu cumpri aqui os mandamentos, eu sou uma pessoa boa, eu dou esmolas aos pobres, eu ajudo aos pobres. O que eu tenho dá para eu dar. Então, assim, eu acho que Jesus vai me aprovar, dizer, já está tudo certo, você está ok. Mas chega lá e ele diz, está fazendo tudo certo, mas só falta uma coisa. A maior, a principal, seguir Jesus. Então, daí a gente vê que Jesus colocou uma provação para ele ali. E ele voltou e disse, não, dá para mim não, mestre. Eu prefiro ficar com essa riqueza do que
de seguir. Ele não conseguiu vencer. Então, assim, Jesus queria que ele dissesse assim: ah, com certeza, mestre, eu vou vender tudo e o importante para mim é te seguir. Jesus não queria que aquele homem deixasse de seguir. Ele só queria mostrar para ele onde era que estava o coração dele. Ele estava se enganando. Aí Jesus disse: olha, tá vendo? Que na verdade, tu não quer me seguir, tu não quer a vida eterna, tu quer as riquezas. Deus jamais tenta no sentido de induzir o mal. Ele é luz e não há nele trevas nenhuma. Todo movimento que conduz ao pecado nasce do desejo desordenado, sendo inflamado por discursos contrários à orientação divina. Então, assim, todo desejo pecaminoso, ele jamais vai vir de Deus. Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado por ninguém. Então, assim, tudo que vem de tentação vem do inimigo. Gente, e você sabia que o inimigo pode tentar a gente com coisas boas que parecem aos nossos olhos que é bênção divina? Por exemplo, eu estou desempregada. Ontem à noite mesmo eu estava ouvindo um testemunho de uma mulher e ela estava tudo dando errado na vida dela. Aí ela perdeu o emprego, a mãe precisava comprar um remédio que custava R$800 para a saúde dela. Quando ela chegou em casa, tinha um aviso na porta do apartamento dizendo que ela tinha que desocupar o apartamento 15 dias porque o aluguel estava atrasado. As contas chegando para ela pagar e ela sem dinheiro. Aí ela senta no banco de praça e chega uma mulher e pergunta para ela o que ela mais gostaria de ter. Aí ela diz, eu queria um emprego que eu ganhasse, queria ter a minha própria empresa que eu ganhasse 50 mil por mês. Aí a mulher disse, faça a lista aí do que você quer. Aí ela fez a lista. Aí ela fez um pacto de sangue para ter tudo aquilo que ela queria. Ou seja, ela vendeu a alma para o diabo para ter tudo aquilo que ela queria. E ela disse que foi impressionante. Ela não ganhou só 50 mil. Ela ganhou 80 mil por mês. Mas não tinha paz. Ela era atormentada. Ela passou a tomar remédio para dormir, não conseguia dormir mais. Ela, quando estava dormindo, via vulto, ouvia vozes. Era uma vida desse jeito. E por final, ela deixou, né, quebrou o pacto lá, aceitou Jesus, perdeu tudo. Mas a partir do momento que ela aceitou Jesus, que perdeu tudo, aí ela realmente disse, agora eu sei o que é ter vida. Aí ela passou a viver. Mas irmãos, olha só o que é uma coisa boa que a gente olha e diz assim, não tem como não ser de Deus não. Por exemplo, eu estou desempregada, minha família depende de mim, mas eu estou desempregada, mas Deus está provendo, todo dia a gente tem o que comer. E eu tenho tempo para ler a Bíblia, leio a Bíblia, vou para os cultos, estou fazendo a obra do Senhor, estou engajado. Mas chega um emprego para mim. Um emprego legal. Só que nesse emprego eu não vou poder mais congregar. O emprego, eu trabalho nos domingos, na sexta, no domingo. É justamente os dias que eu tenho culto na igreja. Eu trabalho nos dias de culto, eu estou trabalhando. Eu só trabalho nos dias de culto. Meu trabalho é à noite. Dia de culto de noite eu estou trabalhando. E de dia eu vou dormir. Aí eu deixo de ir para a igreja, e depois eu deixo de ler a Bíblia, depois eu deixo de orar. Por quê? Porque me falta tempo. Vocês acham que esse trabalho é de Deus? O que vem de Deus vai nos afastar dele? Esse trabalho me afastou de Deus. Então esse trabalho não foi bom, mas é uma coisa boa. Quem é que pode dizer que um trabalho que vai sustentar minha família é uma coisa ruim? Mas o inimigo usa coisas boas para nos afastar de Deus. Coisas legais, coisas que não são pecados, para nos afastar de Deus. E torna-se pecado por quê? Porque ele acaba nos afastando de Deus. Então a gente tem que vigiar. Por quê? Porque nem tudo que é bom vem de Deus. E nem tudo que é ruim aos nossos olhos vem do diabo. Por quê? Porque provação pode ser permissão de Deus para nos ensinar alguma coisa, para nos fortalecer, para nos moldar. Então a gente aprende aqui que a provação vem do diabo.
Ô, tá vendo? Ó, tô ligado, tá vendo? Talvez tanto, quando você manda você ensinar. Oxê. Então, a tentação vem do... Diabo. E a aprovação vem de... É permissão de Deus e muitas vezes ela é usada por Deus. Então, a gente aprende isso. Mas também eu acrescentei alguma coisa aqui. Eu acrescentei que nem tudo que é bom vem de... E nem tudo que é ruim vem do... Diabo. Então, nem tudo que é bom aos nossos olhos vem de Deus. E nem tudo que é ruim aos nossos olhos vem do diabo. Tem mais velho, não tem um negócio dizendo que vem com Deus, vem com o diabo. Tá arrependido? Eu vou cambiar aqui. Não, tá arrependido, Mas irmão. não pode vir diretamente. É, tem gente que tem. Vem com né, Deus, bem- vem com o diabo. Não, a gente só pode estar de bem com Deus. Toda a vida eu achei essa A raiva. gente só pode estar bem com Deus. Agora, 2. Estágios da tentação e consequência. Olha só, estágios da tentação e consequente queda. O afastamento do bem e a adesão ao mal não ocorre de um instante para o outro. Gente, vocês sabiam que para a gente cair não é de repente? É aos pouquinhos? Acontece na verdade. Mas mesmo que aconteça, a que a gente veja assim, de repente, dentro daquela pessoa não foi de repente. Entendeu? Daquela pessoa dentro de mim, mesmo que eu estou vindo para a igreja, eu continuo do mesmo jeito, aos olhos de quem está me vendo. Mas dentro de mim, vem acontecendo um processo que vem minando a minha fé, que vem enfraquecendo, que eu não venho tendo vontade de vir para o culto, eu não tenho vontade de ler, mas mesmo assim eu venho. Mas eu não me abro com ninguém, não peço ajuda de ninguém, vou morrendo. Aí de repente, rapaz, a Tânia não veio para os cultos. Nunca mais eu vi a Tânia no culto. Poxa, a Tânia não veio domingo. Aí para as pessoas de fora foi de repente. Ou, rapaz, tu não sabe quem eu vi ontem lá no show que eu fui. Agora. A mulher do pastor, olha. A mulher do pastor estava lá no show dançando e bebendo. Aí foi de repente, não foi de repente, a mulher do pastor estava domingo aqui, quando foi na sexta estava no show, olha. Foi de repente, mas dentro dela não foi de repente. Não acontece assim, a não ser que ela não seja crente, ela só fingindo. Então assim, isso vai acontecendo aos poucos. A gente vai dando liberdade. Isso não tem nada demais, isso é bobagem. E o inimigo vai, é aquele pinguinho de água, que vai minando. E daqui a pouco a gente está toda desmantelada, dizendo que está tudo bem, sentado. Então assim, esses são estágios da tentação. O coração humano é muitas vezes seduzido em etapas progressivas. Aproxima-se do limite estabelecido, permite que a dúvida floresça, altera a mensagem recebida, entrega-se ao desejo desordenado e, por fim, arrasta outros consigo. Gente, quando eu não sei se vocês... Não, mas aqui vocês já tiveram essa experiência. Vocês já viram pessoas que estavam aqui na igreja, aquela pessoa que era constante, né, fervorosa e tudo mais, e quando saiu da igreja queria o quê? Arrastar outros. Arrastar outros para a vida que ela voltou. A gente já viu isso acontecer aqui. Eu também vejo. Não é isso? Eu já vi, eu vejo. Então assim, alguém que estava aqui está fora da igreja agora, aí a Cláudia voltou e disse, para de ser besta, mulher. É o mesmo jeito que disseram eu. Agora vai demorar? Eu duvido. Pois é, então assim, Mas minha volta por fim, a morte que Deus está na sua vida. Deus é Aí mais. já assim, Então- aí eu já disse assim, ó. Isso é beijo, a pessoa para ser crente deve estar na igreja, não sabe que eu domingo não. A segunda viagem. Tira o dia de sábado, mulher. ó, Não lembro toda vez mais não. Eu fiz eu estava começando a beber, estava numa privada, estava assim. Não foi outra pessoa, né? Ali quando estava assim, eu estava danada na Bíblia, eu estava até sentindo que eu estava querendo esfriar na igreja. Mas aí eu prometi a Deus, eu deixei que pegar a Bíblia, eu li o salmo, eu gosto muito de salmo. Aí li o salmo, prometi a Deus que eu não ia beber mais e que Jesus Cristo não deixasse eu esfriar. Eu não queria esfriar. Aí sabe, para a pessoa ser crente não precisa estar lá direto não, deixa eu ver, que ele sabe. pois é. Isso é uma festa de novo para você, Cláudio. Quando eu falo você, vamos na igreja domingo ou sábado, por quê? Ele passou com a mão na sua cabeça, os cabelos saíram. Então assim, além daquela pessoa que é seduzida pelo pecado, cair, ela ainda quer levar os outros. Entendeu? Então isso é uma coisa que vai acontecendo aos pouquinhos. Então se você continuar
conversando com essa pessoa, dando ouvido a ela, o que vai acontecer? Pode acontecer. Você não está fortalecida o suficiente e ela vai lhe arrastar para a lama. Então, assim, por que a gente diz, irmão, se afaste de certas amizades, de certa convivência? Por quê? Porque o crente não pode ter esse tipo de amizade. Você vai se intrigar de maneira nenhuma, jamais. Jamais. Pelo contrário, você vai estar orando por aquela pessoa, você vai estar intercedendo por ela, se tiver a oportunidade, dando palavra de ânimo para arrastar ela para a igreja. E não se permitir que ela arraste você para a lama. Então, assim, o estágio da tentação é esse. O relato da tentação do Éden nos revela um caminho de declínio que começa com pequenos distanciamentos. Aí eu não vou sábado não, eu só vou domingo, 2 dias, só vou domingo. Aí daqui a pouco, não, eu não vou quarta não, eu só vou no sábado. Vou no sábado, no domingo, tá bom demais um dia. Tem uma amiga de uma pessoa que está aqui, que a amiga dela dizia assim, não, até que ele hoje nem 2, nem 1, nem coisa nenhuma. Então, assim, culmina com em ruptura. Ou seja, o que foi que aconteceu? No Éden, você veja, né? A Eva foi atraída para aquele lugar de sedução, foi levada pela conversa da serpente. Com certeza, Eva não foi só uma vez. Não foi a primeira vez que ela foi lá, ficou diante da árvore e caiu. Não. Tenha certeza disso. E não foi a primeira vez. Ela foi indo. E aí a gente observa que houve uma negligência de Adão. Porque onde é que estava Adão? Que não estava com Eva. Onde era que estava Adão que não estava com Eva? Então foi uma negligência. Então, irmãos, entender que o inimigo vai seduzido aos poucos, ele não vem de uma vez só. Tem situações que ele vem, ele entra e não quer nem saber. Mas não é sempre assim. Na maioria das vezes ele vai cercando pelas beiradas, né? Cercando, comendo ali pelas beiradas. É muito fraco demais, né? Ele vai seduzindo aos pouquinhos, até o dia em que ele dá o bote. E você não consegue mais dizer não. Já pegou, né? Então, não, vou perguntar. Então, gente, a gente tem que vigiar, vigilância. Entender esses estágios é vital para discernirmos. Hoje, as investidas que procuram romper o nosso repouso seguro à sombra do Altíssimo. O mais importante é estarmos na dependência do Senhor. A aproximação do proibido. Aí a gente vai ver como foi, né, os estágios. Aí a gente vê que Eva vai se aproximando do proibido. A tentação não é inaugurada no ato propriamente dito, mas no olhar fixo e no desejo que se deixa enredar. Ou seja, não foi a primeira vez que Eva teve diante daquela árvore e o primeiro dia, não. Ela foi aos poucos, observando. O escritor informa que a mulher, estando próxima da árvore cujo fruto era proibido, expôs-se ao fascínio do engano. A escolha de se aproximar do limite estabelecido pelo Criador fragilizou sua vigilância, abriu espaço para a voz do maligno, expondo-a ao perigo. Então Deus deu um limite. Mas ela se aproximou, foi se aproximando até chegar no limite estabelecido por Deus. E ficou fragilizada. Quando ela chegou, vamos dizer que Deus disse assim, olha, tu não chega nem perto daquela porta. A porta está fechada. Né? Quando tem um quarto numa casa fechado, aí diz, olha, não entre nesse quarto. A tentação, o desejo da gente é o quê? Entrar no quarto. Para ver o que é que vai dar. Para ver o que é. Então, Deus disse, olha, não coma de maneira nenhuma do fruto daquela árvore. Ela deveria passar direto. Nem parar e ficar observando. Mas ela parou e ficou observando. De longe. A serpente sacou e disse, agora eu vou entrar. E aonde era que estava Adão? Olha mal, filha da puta, vai comer do trigo. A distorção da verdade. Satanás não iniciou seu ataque com uma negação direta da ordem divina, mas com uma pergunta insidiosa. Ou seja, ele não chegou para Eva e disse assim, rapaz, que Deus que nada, Deus é um mentiroso. Não, ele não chegou dizendo isso. Mas ele chegou induzindo-a a pensar de maneira errada. Ele disse assim, é assim que Deus disse,
não comereis de toda a árvore do jardim. Deus tinha dito isso? Deus não tinha dito isso. Deus tinha dito o contrário. De todas as árvores vocês podem comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. Aí ele inverteu o que Deus disse. Deus, não foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. Aí Eva disse o quê? Eva respondeu, né? E a resposta de Eva deu uma abertura, porque Eva respondeu não com a verdade, ela respondeu com meia verdade. De todas as árvores nós podemos comer sim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos nem tocar nem comer. Deus disse para ela não tocar? Não. Deus só tinha falado para ela não comer. Então ela já aumentou o que Deus falou. Ela já disse uma meia verdade. Então ele semeou uma dúvida no coração dela. Toda tentação inicia-se pela erosão, ou seja, pelo desligamento da confiança. Se ele não é plenamente bom ou justo, então sua vontade pode ser questionada. Este é o veneno que, sem alarme, contamina a alma. A dúvida, irmãos, a quebra da confiança. Quando a gente duvida, quando a gente tem dúvida, né, é onde está ali minando para que a confiança no nosso Deus seja quebrada. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente pode questionar? Podemos. Questionar é uma coisa. Questionar é uma coisa, duvidar é outra. Olha só, a diferença de questionar para duvidar. Maria, quando o anjo veio e disse que ela ia ter um neném, ela disse assim: como será isso? Eu ainda sou virgem. Isso foi uma pergunta. Isso foi um questionamento. Ela queria entender como era que ia acontecer. Ela não estava duvidando de que ia acontecer. Ela não sabia como que ia acontecer e ela queria saber. É um questionamento. Eu não estou entendendo, mas eu quero entender. Mas eu não duvido de que aquilo vai acontecer. Quando o anjo falou para Zacarias, o que foi que Zacarias disse? Oxi, não estava aqui que isso vai acontecer? Eu já velho, a minha mulher velha. Zacarias. Não vai acontecer não. Já vai. Não vai acontecer não. Não está vendo? Eu velho desse jeito, a minha mulher já velha, nem tem o costume das mulheres. Zacarias duvidou de que Isabel fosse engravidar. Porque ele estava velho, com o corpo enlouquecido. Ele ficou mudo. Ele não queria saber como era que ia acontecer, como Maria. Maria disse: mas como é que vai acontecer isso? Como será? Se vai dar isso? Eu ainda sou virgem, não conheço homem. Ela não estava duvidando, ela estava querendo saber como era. E Zacarias não. Zacarias foi pai de João, né? Isso. Zacarias, ele duvidou porque ele achou que não tinha condições de um velho gerar filhos. Um velho e uma velha gerar filhos. Então ele duvidou do poder de Deus. Por isso que ele ficou mudo. Então existe diferença entre duvidar e questionar. Eu questiono porque eu quero saber. Mas quando eu duvido, não é porque eu quero saber, é porque eu não acredito naquilo que Deus está falando. Então temos que ter muito cuidado com a dúvida. A dúvida semeada distorce a percepção da bondade, atributo da bondade e da justiça do Senhor. E quando o coração duvida, esses atributos são contidos e indissociáveis. Tornam-se vulneráveis às artimanhas do inimigo. Quando a dúvida entra no nosso coração, o inimigo plantou uma semente para trabalhar. Então temos que ter muito cuidado. A sutil alteração da palavra de Deus. Ao dialogar com a serpente, ela alterou de forma revelada o mandamento recebido. Ela omitiu o livremente e acrescentou a proibição de tocar no fruto, deturpando tanto a generosidade quanto a precisão da ordem divina. Ou seja, ela acrescentou a palavra de Deus. E, gente, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não estar distorcendo e falando coisas que a Bíblia não fala. Muitas vezes nós repetimos palavras que a gente ouve e a gente acha que está na Bíblia, ou até mesmo a gente ouve pessoas dizendo que está na Bíblia e não está. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque quando a gente ouve uma pessoa dizer que aquilo está na Bíblia sem estar,
você pode procurar na Bíblia e não encontrar. E se você não está formado em um novo convertido? Tem muitos versículos que a gente costuma falar que não está na Bíblia. E tem muitos versículos que as pessoas pegam e fazem uma aplicação que não tem nada a ver com o contexto bíblico. Então, assim, a gente tem que ter muito, por isso que é importante ler, Tati. Tati, lê, Tati. Então, se tu não gosta de ler, mulher, coloca a Bíblia para tu ouvir. Então, leia. Você está com muita dificuldade de encontrar os livros, é a falta de manuseio, viu? Vai ler mais, vai folhear mais, passear mais a Bíblia. Mas não pode, tem que vencer a preguiça. Então, assim, a gente costuma achar, por exemplo, não cai uma folha da árvore. Não está na Bíblia isso. Esse versículo não existe. Vocês sabiam que esse versículo... Vocês sabiam que esse versículo não existe? Não cai uma folha da árvore que Deus não permite. Isso não é um versículo bíblico. Outro que a gente gosta muito de falar. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Isso não é versículo bíblico. Outro também, os humilhados serão exaltados. Isso não está na Alguém Bíblia. diferente. Então, se humilha, será Será exaltado. Faz que eu te ajudarei. Não está na Bíblia também? Não. Nunca mais ficar, não fizer, Deus não ajuda, não. Mas eu não posso dizer que está na Bíblia, irmão. A pessoa pode usar, mas não está na Bíblia. Entendeu? Então tem muita coisa. E como é que a gente aprende isso? Lendo a Bíblia. Estudando a Bíblia. Estudando, irmãos. Vocês têm internet. Tudo que eu tenho acesso, vocês também têm. Vocês podem estudar. Agora, tem cuidado, né? Porque tem muita heresia sendo ensinada aí também na internet. Tem que saber filtrar. Porque senão vocês vão ser enganados por essas heresias e aí vai pro inferno rapidinho. É feio de inferno. Então, assim, a gente vê que Eva, ela distorceu a palavra de Deus. Essa alteração, ainda que pequena, anuncia o início do distanciamento interior. Quando a palavra é relativada, ela perde sua força normativa, tornando-se suscetíveis às interpretações convenientes. Preservar a integridade do que o Senhor falou é preservar a própria vida. A sedução pelo desejo e pela aparência. Depois de ouvir a serpente e distorcer a palavra, a mulher passou a olhar para o fruto de outro modo. Então, aí a gente lê lá em Gênesis, né? E a serpente falou com Eva, e Eva pegou o fruto e comeu. É uma narrativa, mas aquilo não significa que foi naquele dia, de uma vez, que aconteceu. A serpente, com certeza, Eva conversava com a serpente há mais tempo, não foi só uma vez. Ela foi, aos poucos, seduzindo Eva. Agora, e Adão, onde é que estava, rapaz? Primeira maçã. Então, depois de ouvir a serpente distorcer a palavra, a mulher passou a olhar para o fruto de outro modo. Era bom para si comer e agradável aos olhos. A tentação apelou à sua sensibilidade estética. Ela olhou para o fruto, depois que conversou com a serpente, viu que o fruto era bonito, desejável. Aí, aos olhos, ó. Ela olhou, né, com aquele fruto bonito, desejável, disse, aqui. Eu acho que é bom, viu? Ao seu desejo de conhecimento e a sua ambição por autonomia. Porque a serpente disse que nada, mulher. Se tu comer desse fruto, tu vai ficar igual a Deus. Tu vai ter o conhecimento que ele tem. Tu vai ter a divindade que ele tem. Já pensou? Tu com o poder de Deus? Olha, imagina. E o ser humano desejando ser igual a Deus. E ela caiu. E não só ela, né? O pecado não se apresenta em uma deformidade, mas em sua aparência de benefício. O olhar de encantamento não ancora, na verdade, descortina a trilha para o abismo. Então temos que ter muito cuidado e vigiar bastante. O silêncio cúmplice e a partilha da queda. A tragédia raramente ocorre de modo isolado. Depois de comer do fruto, Eva compartilhou com Adão. Então, o flagelo do pecado reside no fato de que ele, além de corromper o indivíduo, também contamina as relações, espalhando-se como sombra na trama da experiência humana. É o que acontece como a Cláudia relatou aqui. A pessoa está desmantelada e quer arrastar o outro. Então, assim, Eva já tinha pecado, comeu, não aconteceu nada, né?
Aí ela disse, ô Adão, olha, uma delícia, Adão, olha, tão gostoso. Não quero isso, eu não quero. Rapaz, e não aconteceu nada, Adão. Ou seja, a Eva está dizendo o quê? Deus mentiu, Adão. Deus enganou a gente. Não aconteceu nada. Olha pra mim, eu comi. Olha pra mim. Então do mesmo jeito, Adão. Peraí. Mas é aquele negócio que eu vi. Eu vi o texto. A mulher chegou lá, ai Adãozinho, meu amor, coisa linda, eu te amo. Comigo foi, não aconteceu nada. Tô aqui inteirinho pra você. Eu ia ficar carequinho. Então assim, além de Adão É a mulher que vai pecar por negligência, né? Porque ele não estava. Porque ele não estava cuidando de Eva. Ele deveria cuidar, porque Deus colocou o quê? Ele para cuidar. Adão foi colocado no jardim para cuidar e cultivar. Ele deveria estar cuidando de Eva. Eva deveria estar com Adão. Os dois deveriam estar juntos. E onde é que estava Adão? Então assim, além de cair, ainda arrasta os outros. O silêncio de Adão diante da serpente, tão profundo que o texto sagrado não resiste à sua intervenção, ecoa como um mistério e uma advertência. Onde estava aquele que deveria proteger e cultivar? Desde então parece reverberar entre homens e mulheres um grito instintivo de defesa que busca lançar sobre o outro o peso das próprias escolhas, como se a ruptura interior exigisse um culpado exterior. Aí vocês lembram do que foi que fizeram? Ou seja, eu peco, mas aí eu digo que eu pequei, vamos dizer assim, vou dar um exemplo aqui. Tá ajeitando primeiro, é, irmão? Meu marido, né? Isso é só um exemplo, viu, irmãos? Meu marido caiu em adultério. Tá, lembrei bem. Esse exemplo é melhor para uma. Não é casado, não. Aí quando eu descubro que ele caiu em adultério, aí ele diz, mas eu caí porque a minha mulher, ela passava tantos dias sem fazer nada comigo. Não vai fazer Luiz, né? Não é assim que os homens fazem? Bota a culpa na mulher. Não é assim que as mulheres fazem? Verdadeiro homem assume. Verdadeiro homem assume. Não é assim que as mulheres fazem? Aí fica você negócio dele. Ó, aí o homem diz assim, a minha mulher me dava carinho, a minha mulher, eu tava carente, aí por isso que eu... A culpa é de quem? Mas tem homem que, mesmo que a mulher dá carinho, ele pula seco. Aí tem mulher que trai o marido, aí diz assim, aí tem mulher, isso também é com mulher, eu não vou ficar só com o homem não. Aí também tem mulher, a mulher trai o marido, aí quando é descoberta, aí diz o quê? Ele não ligava pra mim, ele nem pra mim olhava. Aquele homem nunca olhou pra mim e vai dizer assim, amor, você tá bonita. Ele nunca me levou, ele nunca me deu um presente. Aí a culpa é de quem? E foi isso que Adão fez. Quando Deus chamou Adão, eu me escondi, Senhor, porque eu estava nu. E quem te mostrou que estava nu? A mulher que tu me deu. A culpa, ele já botou a culpa em quem? Não, botou a culpa em Deus. Adão colocou a culpa em Deus. A mulher que tu me deu. De quem é a culpa? Deus. E Deus quer sair pegar. Já começou totalmente errado. Adão botou a culpa logo em Deus. A mulher que tu me deu. A mulher que tu me deu. Ela me fez pecar. Aí Eva disse o quê? A serpente. A serpente. Ela me fez pecar. A serpente não tinha mais com quem botar culpa. A serpente não tinha mais como botar culpa em ninguém. Só faltou a serpente dizer, o Senhor criou a serpente culpado. Mas o homem sempre coloca a culpa em alguém. Sempre procura culpar alguém pela sua desgraça. Aí chega o amigo da Cláudia lá, o amigo não, né? Que esse tipo de amigo não é amigo, é inimigo. Na porta da Cláudia, aí a Cláudia vai dizer, rapaz, mas foi fulano que chegou lá. Ou seja, o culpado foi quem? Fulano. Quando ela tem o poder de resistir, de dizer não. Então, que a gente assuma o nosso pecado, né? Não culpe o outro. Mas talvez quer, né, Cláudia? A essência do pecado do Éden. Talvez quer. Antes de o fruto ser colhido, a aliança edêmica foi rompida antes de a boca provar o proibido. A alma já havia se apartado da fonte da vida. Então, aquele processo de sedução de Eva, ali dentro Eva já tinha se apartado da fonte da vida, se apartado de Deus. Por que é que a gente quando a gente está para se afastar da igreja, quando a gente se afasta de Deus, esse é o último estágio.
Porque, a não ser, tem exceções. Tem exceções, né? Tem casos de que a pessoa se afasta da igreja para poder se afastar de Deus. Mas, quando ela é decepcionada, quando acontece alguma coisa, aí ela se afastou da igreja e depois se afasta de Deus. Mas, geralmente acontece assim, a gente se afasta primeiro de Deus e depois a gente sai da igreja. Por que a gente se afasta primeiro de Deus? Porque a gente deixa de ler a Bíblia, a gente deixa de orar. E a nossa comunhão com Deus, ela depende da leitura da Bíblia e da oração. Então, assim, quando a gente deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, a gente já está se afastando da fonte da vida. A gente já vai perdendo vida. A gente já vai ficando doente espiritualmente. Doente espiritualmente. E a gente vai morrendo até chegar na UTI. Aí quando a gente está na UTI, a gente sai da igreja. Aí pronto, a gente vai pro mundo. Eu saio dizendo, é porque a gente também sai de pastor. É porque a irmã Adriana fica lá toda metida. É porque a Clécia sempre tem problema. A perda da confiança na bondade e na justiça divina. A essência do pecado acarretou isso. A perda da confiança na bondade e na justiça. A escolha de autonomia em lugar da submissão. Ou seja, a serpente não atacou a existência do divino, mas sua bondade e justiça. Se ele fosse justo mesmo, ele dava o direito de você decidir sobre a sua vida. Só que Deus deu. Deus deu liberdade. Tanto deu liberdade que eles abusaram da liberdade de Deus. Eles ultrapassaram o limite que Deus tinha imposto. Ao insinuar que o Criador estaria privando a humanidade de algo desejável, sugeriu agilosamente que ele não poderia ser amoroso, justo e benevolente. Ou seja, colocou em dúvida a bondade e a justiça de Deus. A perda da confiança foi o primeiro abalo na estrutura da inocência. Uma discreta suspeita que desfigurou a percepção da realidade. O mesmo clamor se faz ouvir ainda hoje, toda vez que vacilamos na crença de que os mandamentos do Senhor visam a preservação da vida e do bem. Quantas vezes a gente quer duvidar de que os mandamentos do Senhor, os ensinamentos de Deus, são para o nosso bem? Quantas pessoas não duvidam disso? Eu tinha um cliente que ele era crente. Ó, muito tempo de crente. Quando foi uma vez, eu chegava lá, conversava de Deus, da Bíblia. Quando foi um dia, eu cheguei lá, o cara estava ateu. Então, quando a gente começa a duvidar da bondade de Deus, e a primeira coisa que ele falou para mim, se Deus é tão bom, por que tanta criança sofrendo? Por que tanta coisa ruim acontecendo? Por que tanta guerra, tanta miséria, tanta doença? Por que há estupro? Então, eu estou dizendo o quê? Que a culpa é de Deus. Que Deus não é tão bom e justo como ele disse que é. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não chegarmos a esse ponto. Gente, a gente pode não entender. E tem coisas que eu não entendo não. Eu leio e não entendo. Não consigo entender. E se você me perguntar, eu vou dizer. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu não consegui ainda ter uma clareza sobre isso. Mas isso não quer dizer que Deus tenha culpa ou que Deus está errado. É porque Deus é muito mais superior do que a mente da gente. Não tem como a gente entender a mente de Deus. A escolha de autonomia em lugar da submissão. Ou seja, Eva desejava o quê? Autonomia. Quebrar a submissão de Deus e não ser submissa a Deus. Gente, a submissão não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Submissão é para nos proteger de nós mesmos, das nossas escolhas. Então, o ser humano não sabe escolher. Ele não sabe tomar decisões. Então, quando nós tomamos decisões baseadas na palavra de Deus, não tem como dar errado. Agora, quando a gente quer fazer do nosso jeito, aí dá errado. Gênesis 3:5 diz assim: sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que se ofereceu ao ser humano não foi apenas um fruto, mas a ilusão de independência. Independência ela tinha, liberdade ela tinha. Uma promessa que apelava ao desejo de determinar por si próprio o que é certo e o que é errado. Ou seja, ela queria determinar o que é certo e o que é errado. Não tem gente que diz que o pecado não existe? Já ouviram alguém dizer que o pecado não existe? Isso é bobagem? Morreu, acabou? Então, da mesma forma. A essência do pecado está na recusa, a submissão absoluta. Ou seja, a essência, o centro, o cerne, o principal do pecado é a recusa à submissão. Ou seja, eu não quero me submeter a Deus.
Agora, se eu não quero me submeter a Deus, vocês acham que eu vou me submeter ao homem? É por isso que há tanta guerra, tanta coisa. Por quê? Porque o homem quer decidir por si mesmo. E você veja que as guerras é por causa não boa. Ao preferir a própria vontade e a orientação divina, a criatura humana quebrou o eixo da comunhão e se lançou na aventura solitária e destrutiva de autossuficiência. Ou seja, eu acho que eu posso decidir a minha vida do jeito que eu quiser, como eu quiser. Eu não preciso de Deus dizendo que eu tenho que fazer. Olha como o ser humano é iludido. Gente, a vida pertence a Deus. Qual o ser humano do mundo que é capaz de mudar isso? Contudo, fora da presença do Pai, o autogoverno não é liberdade, mas perdição. A verdadeira realização está em permanecer no amor e nos propósitos daquele que é a própria vida. Então, o verdadeiro propósito da nossa existência só está se a gente estiver em Cristo, em Deus, que é aquele que é a própria vida. Escolher a autonomia absoluta é, paradoxalmente, escolher a própria alienação, ou seja, eu não tenho capacidade de pensar por mim mesmo. É uma alienação, é uma bobagem tremenda escolher a autonomia absoluta em vez de submissão a Deus. É um ser humano, aqui está dizendo aqui, sim, é um ser humano muito burro, muito idiota, quando deixa de escolher a submissão a Deus para viver por conta própria. Então, é um ser alienado. Conclusão. A tentação do Éden revela que o pecado nasce primeiro no campo da confiança, onde a dúvida germina, a obediência vacila. A humanidade, ao preferir ser dirigida por sua própria voz, desconsiderando a do Criador, desprezou não só o mandamento, mas o vínculo da comunhão que a sustentava. Ainda hoje, cada escolha reflete essa tensão entre a submissão amorosa e a emancipação ilusória, que ao contemplarmos a queda, sejamos conduzidos a renovar nossa fé na bondade do Pai e a permanecer sob o abrigo de sua justiça e vontade. O único lugar onde a vida floresce em segurança. Ou seja, qual é o único lugar que a vida floresce em segurança? No Senhor, na vontade de Deus. Então, assim, vocês têm alguma pergunta, irmãos? Tem certeza? A submissão, ela é a obediência a Deus. Quem é submisso é obediente. Submissão é eu estar na dependência total do Senhor, de Deus. É obedecer aquilo que Ele fala. Se Ele disser assim, Tati, tu fizesse a tua casa lá, Tati, mas eu quero que tu fique aí. E aí, Tati? Aí pegou, né? É difícil. Aí você diz, Deus, aqui eu tô na casebre e lá minha casa é melhorzinha, deixa eu ir pra lá. Aí ele vai, E ele diz, vai? vai. Mas isso eu tô só resenhando pra tudo. Então, irmãos, nunca queira deixar a dependência do Senhor. E quem deixa de depender de Deus não depende de si, fica dependendo do diabo. Quem deixa de Deus, né? Quem tem que depender de Deus não depende de si, depende do diabo. Deus, você se submete. Quando você deixa de obedecer a Deus e obedece ao diabo, ele te subjuga. É diferente. É verdade, porque olha, aqui nessa terra, você nunca vai ter a liberdade que você acha que tem longe de Deus. Mas você sempre vai ter um Senhor. Ou Deus como Senhor, ou o inimigo. Não tem como você ficar neutro. Eu não tenho Senhor nenhum. Não. Se você não tiver Deus como seu Senhor, você disser assim, eu não quero ser mais crente, eu não quero mais servir a Deus, tenha certeza de que mesmo se você não abrir a sua boca e disser, eu sou servo do diabo, pelas suas práticas, você já vai estar do lado dele. Já vai ter ele como seu Senhor. Por que você vai voltar a fazer o que você fazia antes e muito mais? Né? Aí volta para as drogas, volta para as bebidas, volta para a prostituição, volta para a farra, volta para tudo. E muito mais pesado. Aí quem é o seu Senhor? O diabo. Aí é como o irmão Zé Luiz disse, né? Bem com Deus, nesse caso mal com Deus e bem com o diabo. Mais alguma pergunta? Olha aí, pastor. Pai, muito obrigado pelo que aprendemos. Obrigado pelas pessoas que vieram aqui.
Saulo, Mariana, Clécia, Tati, Luiz, todos nós, Senhor. Muito obrigado, Pai, por estar aqui sábado novamente, em nome de Deus. Amém. Irmãos, eu trouxe um cafezinho, vocês querem? Mas hoje não, o Luiz vai querer ficar no grupo. Então, se eu sou igreja para comer. O pastor, quando a pessoa assim, não assim, é na palavra, mas não disse o significado da palavra, diz assim. Atenção, amigos do coração caridoso, muita atenção, amigos. Grande sorteio em prol do projeto Vivendo o Chamado. A construção do nosso prédio depende muito da sua parceria e você ainda concorre a 4 maravilhosos prêmios. Primeiro prêmio, um bezerro, ou se você não morar na nossa região, R$ 1.500 no Pix. Segundo prêmio, um celular Poco Xiaomi top de linha. Terceiro prêmio, R$ 500 no seu Pix. E no quarto prêmio, um kit Boticário Eudora. Você participa, abençoa o povo sertanejo e ainda concorre a prêmios. Por apenas R$ 8 você pode ganhar. Que maravilha! É a sua hora. Quem sabe o grande premiado pode ser você. Aguardamos o seu apoio. Está aí o nosso Pix. Vem conosco. Atenção, amigos e irmãos que amam a obra sertaneja. O projeto de ganhar almas. Mais uma vez o Ministério Vivendo o Chamado lança um belíssimo sorteio em prol da construção do templo do Ministério Vivendo o Chamado. Atenção, a sua participação interessante por apenas R$ 8. Primeiro prêmio, um bezerro lindo. Se você não morar na região, nós enviaremos um Pix de R$ 1.500. Segundo prêmio, um celular top da Xiaomi, Poco Xiaomi top de linha. Terceiro prêmio, R$ 500 no seu Pix. E no quarto prêmio, um kit Boticário Eudora. É isto mesmo. A sua participação por apenas R$ 8. E tem mais. Comprando 4 rifas, você paga apenas R$ 30. Vai se esgotar. Vai ser rápido. E nos ajude a construir o templo do Ministério Vivendo o Chamado com apenas R$ 8. Vem conosco, vem com a gente. Em agosto será o grande sorteio. E tá aí o nosso Pix. 82-994-226168. Participe, vem conosco, você faz parte dessa história.